sejam bem-vindos, né? Mais uma vez, que possamos ter um aprendizado bem produtivo hoje. Na verdade, hoje nós vamos falar, é uma continuação da palestra que eu fiz em janeiro. Em janeiro eu falei sobre os precursores das ideias cristã e espírita. Falei sobre Sócrates e Platão. Todos estavam aqui? Mais ou menos, né? Eu falei sobre isso. Como em fevereiro era o mês do carnaval, eu resolvi fazer uma palestra sobre o carnaval. Mas hoje eu vou dar continuidade. Eu vou relembrar um pouquinho e vou dar continuidade. Tá bom? Então nós vamos falar como Sócrates e Platão foram os precursores, né, das ideias cristãs e ideias espíritas. Nós vamos falar no versículo sobre cristianismo e sobre espiritismo. Será que essas duas doutrinas ensinam a mesma coisa? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre isso, a gente precisa tirar uma dúvida. A dúvida é: cristão ou católico? Será que é igual? Então, existe uma diferença? Existe uma diferença, sim, porque ser cristão, na verdade, é crer em Jesus Cristo e aceitar os seus ensinamentos. Os ensinamentos que ele deixou, os seus preceitos, pelos evangelhos dos apóstolos, você passa a aceitar os seus ensinamentos. Então, ser cristão é simplesmente crer em Cristo, não apenas afirmando que tem fé nele, mas também conhecer, também concordar e seguir os seus ensinamentos. Então isso é ser cristão. Eu sou cristão porque eu acredito em Jesus Cristo, sigo o seu evangelho, né? Concordo com os seus ensinamentos. Então eu sou cristão. Então, sendo assim, um cristão pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espiritualista, pode ser espírita, pode ser da Umbanda, ou seja, qualquer que seja a crença que acredita e segue os ensinamentos de Cristo, independente da sua doutrina religiosa, ele é cristão, porque ele segue os ensinamentos de Cristo, certo? Agora, o católico é diferente. O católico, ele é cristão, mas ele é católico porque ele segue a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é cristão e ele é católico porque segue essa religião, certo? O catolicismo vê o Cristo como o Messias e o Salvador da humanidade. O catolicismo, na verdade, é uma religião caracterizada por dogmas, ou seja, por regras que os seus fiéis precisam seguir. E Cristo não deixou nenhuma regra, né? Mas o catolicismo tem vários dogmas que os seus seguidores, os seus fiéis precisam seguir. Eles têm uma tradição apostólica e têm uma estrutura hierárquica, que é sob o comando do Papa, que é o seu dirigente. Isso é o catolicismo. Então tem Papa, tem Bispo, Arcebispo, e tem a hierarquia, até chegar no padre, como padre, né? Então, é diferente, né? Então, o cristão, independente da sua crença religiosa, se você crê em Cristo e segue os seus ensinamentos, você é cristão. Agora, se além disso, você frequenta, segue os dogmas da Igreja Católica, você é cristão e é católico. Ok? Então, um católico, né, ele é sempre cristão, mas nem todo cristão é católico. Nós somos espíritas e somos cristãos, porque seguimos os ensinamentos de Jesus, certo? Então, ser cristão, na verdade, é sempre praticar boas ações, todos os dias. Praticar boas ações para tentarmos chegar perto da santidade de Jesus. É ter Jesus como nosso exemplo, né, de ser humano, nosso exemplo de bondade, nosso exemplo de amor. Isso é ser cristão. Tudo bem? Entenderam a diferença? Ótimo. Aí tem outra questão. Cristão espírita ou espiritualista?
espírita é espiritualista? É. Mas todo espiritualista é espírita? Não. Certo? Então também existe uma diferença. Porque o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e da sua relação com o mundo terreno, com o mundo corporal, sempre dentro de um contexto espiritualista. Então, a doutrina espírita ela é cristã e ela é espiritualista. Por quê? O que é o espiritualismo? O espiritualismo é uma doutrina oposta ao materialismo. Então, todo aquele que existe, que acredita que existe algo além do plano material, ele é espiritualista. Então, o católico é espiritualista? É. Por quê? Ele não acredita em Deus? Não acredita em anjo? Anjo é material? Não. Todo aquele que acredita em algo além da matéria é espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. E por quê? Porque o espírita, na verdade, é aquele que entende, que compreende, que estuda, que segue os ensinamentos da doutrina que foi codificada por Kardec. Os católicos seguem a codificação de Kardec? Não. Todo cristão segue a codificação de Kardec? Não. Então aí está a diferença, né? Os espíritas também, eles são espiritualistas porque além deles acreditarem em algo além da matéria, eles acreditam que existe esse intercâmbio com os espíritos, que nós podemos nos comunicar com os espíritos. Então, todo espírita, na verdade, ele é aquele que crê no intercâmbio com os espíritos. E além disso, nós seguimos a codificação de Kardec e também outras obras mediúnicas, além do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Então, todo espírita é religioso, por quê? Porque ele vive segundo algumas regras de uma doutrina religiosa. E todos nós seguimos a doutrina espírita, mas nós basicamente fomos criados na doutrina católica, em outra doutrina, certo? Todo espírita é cristão porque aceita os ensinamentos de Cristo e também acredita na existência de Deus. E todo espírita é espiritualista porque reconhece que existe algo além da matéria e acredita na existência da alma. Então, todo espírita é religioso, é cristão e é espiritualista. Certo? Tranquilo? Beleza. Mas nós viemos falar sobre qual é a nossa questão. Será que o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa? Mas se é baseado no Evangelho de Jesus, não vai ensinar a mesma coisa? Eu vou dar só um pequeno exemplo para vocês irem pensando nisso enquanto eu vou falando, né? Todos sabem que eu sou professora de português. Então, quando eu começava a aula, né, na mesma escola tinha várias professoras de português. E todas nós, é lógico que adotávamos o mesmo livro didático, ok? A gente dividia as salas. E como havia várias quintas séries, por exemplo, cada uma pegava uma quinta série. Num dia, todas nós íamos, as mesmas, né? As três professoras de português para as três quintas séries, cada uma para a sua quinta série, dar aula com o mesmo livro e para dar a mesma matéria. Vocês já acham que nós íamos todos ensinar do mesmo jeito? Não. E é aí que está a diferença entre o cristianismo e o espiritismo, né? Então, nós podemos dizer que não. Que o cristianismo e o espiritismo não ensinam a mesma coisa, ou não ensinam do mesmo jeito. Por quê? Porque embora o espiritismo
siga os ensinamentos morais de Jesus. E o Espiritismo também se acha uma continuação de Jesus, porque foi o próprio Jesus que disse isso, né? Jesus não disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade que ficará com vocês para sempre. Então Jesus disse: olha, venham aí para continuar, venham aí para trazer a consolação. Então o Espiritismo, embora ele se veja como esse Consolador, como esse cristianismo redivivo, ele diverge em alguns pontos da doutrina cristã tradicional. Porque ela tem um cristianismo tradicional, então ele diverge em alguns pontos. Então, mesmo que os espíritas se considerem cristãos, né, por seguirem os preceitos, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos centrais, os ensinamentos básicos da doutrina espírita, como, por exemplo, a reencarnação, né, o que é Jesus, o que é Deus, os ensinamentos básicos, eles são incompatíveis com a fé cristã tradicional. É como as professoras de português ensinam a mesma matéria, mas cada um vê de uma forma diferente, né? E aí torna essas duas doutrinas, na prática, torna as duas seguindo por caminhos diferentes. Embora estejam usando o mesmo automóvel, estão seguindo caminhos diferentes. Então essas doutrinas são doutrinas divergentes. O que é divergir? Ir para um outro ponto, ter um outro objetivo. De certa forma, sim, elas são divergentes. De certa forma, elas são divergentes. E por quê? Porque o Espiritismo reúne em si, na sua doutrina, características próprias. E essas características fazem o Espiritismo ficar meio à parte das outras doutrinas, seguir um outro caminho. Por isso, os ensinamentos que o Espiritismo assume tornam, às vezes, a definição dessa doutrina espírita um pouco divergente da doutrina cristã. E por quê? Porque a doutrina cristã tradicional segue a base do cristianismo. E qual que é a base do cristianismo? O que a gente aprende desde pequeno? Que Jesus é o Filho de Deus, um ser divino, e que Ele morreu na cruz para salvar a humanidade. É isso que a gente aprende, não é? Só que o Espiritismo não vê Jesus desse jeito. E aí a gente ainda aprende. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, né, fui criada na igreja católica, fiz o catecismo, fiz tudo, e eu lembro que o padre falava assim: e Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz e salvar a humanidade. Aí eu pensava assim, para cada tapão do padre no catecismo, assim, mas eu também não sou filha de Deus? Como Jesus é o único filho de Deus, eu também sou filha de Deus. Ele não é pai de toda a humanidade? Peraí, então eu também sou filha de Deus. Mandou seu único filho? Não, né? Então, essa base do cristianismo é diferente do espiritismo. Mas existem também alguns pontos que são semelhantes, alguns pontos que essas duas doutrinas ensinam da mesma forma. Um deles é o amor e a caridade. Ambas as doutrinas ensinam o amor ao próximo, praticar a caridade, como sendo isso essencial para a nossa evolução espiritual, citando sempre os ensinamentos de Jesus, como Jesus viveu, o que Ele fez. E o outro ponto que é igual é ter Jesus como modelo. O Espiritismo também tem Jesus como modelo, como esse Espírito, né, perfeito, como esse Espírito que trouxe para a gente
a verdadeira moral para salvar a humanidade. Não como Deus Filho, único Filho de Deus, trouxe a visão de Jesus de uma outra forma. Então, vamos tentar colocar ali para ver a diferença, então, as principais diferenças entre o cristianismo e o espiritismo. Na minha pesquisa lá no meu estudo, eu consegui anotar 7 diferenças. Então, primeiro é sobre a natureza de Jesus, depois sobre salvação, depois sobre reencarnação, sobre a autoridade na terra, sobre os sacramentos, sobre os milagres e sobre o destino da alma após a morte. Então vamos ver a diferença entre essas duas, embora ambas sigam o Evangelho de Jesus, existem diferenças. Então vamos lá. Primeiro, como que o cristianismo vê a natureza de Jesus? Bom, Jesus é o Filho de Deus e faz parte da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é Jesus. É assim que o catolicismo ou o cristianismo tradicional vê. Já o espiritismo vê Jesus como um espírito, um ser superior, né? Um modelo de perfeição, mas um missionário de Deus, não seu único filho. Porque Sócrates e Platão também foram missionários de Deus. Se eles trouxeram ideias que depois Jesus aproveitou e complementou, né? Eles também eram missionários. Como que vê a salvação? O cristianismo vê a salvação como você vai ser salvo pela graça de Deus. Deus vai escolher, você eu vou salvar, você não. Então é assim. Então você vai ser salvo pela graça de Deus e pelo que Cristo fez para salvar a humanidade. Por isso você vai ser salvo. Já o Espiritismo vê a salvação pelas obras que cada um faz e pelo progresso individual de cada ser. É a evolução espiritual. É assim que você vai se salvar. Você mesmo vai conduzir o seu destino. Né? E a reencarnação, como que o cristianismo vê, simplesmente não existe. Para eles, existe uma só vida. Aí depois você vai morrer, vai ficar esperando não sei onde, lá sentado, no julgamento, e aí não tem reencarnação. Você vai ficar milênios e milênios lá esperando o seu julgamento. Como que o Espiritismo vê reencarnação? Como uma oportunidade de cada um melhorar a si mesmo numa nova existência. É assim que o Espiritismo vê a reencarnação, e não a ressurreição. Como que vê a autoridade? O catolicismo ou o cristianismo tradicional se baseia principalmente na Bíblia, no Antigo Testamento, e tem como autoridade na terra o Papa. Já o Espiritismo não. O Espiritismo usa o Novo Testamento, segue a codificação feita por Kardec e as demais comunicações mediúnicas que foram sendo trazidas pelos Espíritos. Existe alguma autoridade que manda no Espiritismo? Não. Nós não temos. Sacramentos. O cristianismo considera todos os sacramentos como sendo sagrados. O batismo, né? O casamento, a Eucaristia, tudo, né? Eu me lembro quando eu tive minhas filhas pequenininhas, a minha avó falou assim: olha filha, você precisa usar essa blusinha que chamava pagãozinho. Vocês lembram do pagãozinho? Uma blusinha que colocava por baixo? Porque ela ainda não é batizada. Então, ela precisa usar o pagãozinho porque ela não é batizada. Então, era um conceito, né, que prendia a pessoa ao catolicismo. Então, esses sacramentos são assim sagrados para o cristianismo tradicional. Já no Espiritismo, não há formalismo, não há cultos exteriores, não há isso daí. Por quê? Porque a doutrina acredita que isso é uma forma de materializar o seu sentimento de religiosidade. Não preciso acender uma vela para fazer uma oração. Não preciso materializar o meu sentimento de religião. Eu preciso simplesmente abaixar a cabeça e me conectar com o mundo maior, né? E como que o cristianismo vê os milagres? Com o poder divino de Jesus.
são intervenções diretas, intervenções divinas, porque Jesus tinha esse poder. Já o Espiritismo não. Vê os milagres como sendo fatos naturais que têm um mecanismo muito natural, porque é a lei de Deus. É a lei natural de Deus. É manipulação de fluidos naturais. Era isso que Jesus fazia. Eu já fiz uma palestra sobre os milagres, na visão espírita. E por último, o destino da alma. No cristianismo, os bons vão para o céu. Os maus vão para o inferno. Os mais ou menos, eu não sei onde fica. Eu também não sei onde eu vou ficar, porque eu sou mais ou menos. Eu não sei para onde eu vou, né? Então, será que eu vou ficar no purgatório? Mas não é assim, né? Para o Espiritismo, os espíritos, eles vão para a erraticidade. O que é a erraticidade? É ficar no mundo invisível um tempo para você aprender. É um tempo em que você fica vivendo em espírito, com o seu perispírito, sem o corpo material, e você vai aprender para depois reencarnar. Então, após a morte, qual é o destino da alma? Ele vai para a erraticidade. Se torna um espírito errante. Mas é porque ele errou? Não, é porque ele está na erraticidade. Certo? Ótimo. Então, se existem essas diferenças, por que então que o Espiritismo segue os preceitos de Jesus? Se tem essas diferenças. Por que não faz a sua própria religião? Né? Por que segue os preceitos de Jesus? Porque Jesus foi o único que prometeu a vinda do Consolador que ficaria entre nós. Não foi nenhum outro que falou. Quem falou foi Jesus Cristo. Olha, vem o Consolador. Certo? Por isso que segue. Então, Kardec, como ele nasceu na França, num país cristão, ele seguiu esses ensinamentos, né? Então ele cumpriu a sua missão de codificador da doutrina espírita, pegando toda a parte moral, toda a parte essencial, para compor, né, com a revelação dos Espíritos, compor a sua codificação, os seus 5 livros. Mas, para compor a estrutura religiosa da codificação, ele usou o Evangelho de Jesus. Então, quantos livros Kardec codificou? Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e Obras para o Céu e Inferno, e aí Obras Póstumas, certo? Então, qual é a estrutura religiosa de toda essa codificação? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que chama Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele teve como base o Evangelho de Jesus. Porque Kardec também nasceu na França, que é um país cristão. Se Kardec tivesse nascido, por exemplo, num país muçulmano, talvez a história seria outra. Ele teria escrito o quê? O Corão segundo o Espiritismo. Se ele tivesse nascido, por exemplo, na Índia, ele ia escrever o quê? O Bhagavad Gita segundo o Espiritismo. Mas ele nasceu na França, país cristão. Lá também tem Evangelho, então ele escreveu Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que a gente segue esses preceitos, porque Jesus foi o único que falou do Consolador. Então, a gente não pode desvincular a promessa de Jesus, dessa vinda do Consolador, essa promessa, do seu cumprimento, que já foi em tempo justo, né? Que já aconteceu, já veio o Consolador. E a gente também não pode negar essa continuidade de ensinamentos, essa gradação de conhecimentos que estão vindo aos poucos pela transmissão dos Espíritos em comunicações sucessivas, para a gente compreender. Quanto mais a gente evolui, mais as comunicações vão ficando complexas e o nosso aprendizado vai ficando mais elevado. Então, Sócrates e Platão, eles foram os precursores das ideias cristãs
mas também foram os precursores desse amadurecimento do futuro dessas ideias para se transformarem em ideias espíritas. Ok? Está muito difícil? Não, né? Então tá bom. Então só vamos relembrar um pouquinho, só relembrar o que eu falei em janeiro sobre Sócrates e Platão. Eu trouxe 7 pensamentos deles. Eu vou passar assim por cima só para a gente relembrar, para depois ir para os outros. Tá bom? Então, a gente viu primeiro, Sócrates e Platão falaram. O homem é uma alma encarnada, ok. Antes da sua encarnação, ele já existe em outros mundos para onde deseja voltar. Então, aqui ele já está falando da existência da alma, né, que vive além dessa vida material. Que Jesus também falou, né? Lá quando ele falou com Nicodemos, é preciso nascer de novo, quer dizer, falou de reencarnação. Segundo, a alma perturba-se e confunde quando se serve do corpo material, porque está sujeito a mudança, ou seja, ele fica confuso, porque vem esquecimento, e ele às vezes até começa a errar novamente. Terceiro, enquanto a alma estiver mergulhada na corrupção da matéria, não vai conhecer a verdade. E realmente, enquanto nós estamos reencarnados ou reencarnados, nós sempre estamos, difícil a gente conhecer a verdade real, porque às vezes é difícil a gente acreditar, né? 4. A alma impura vaga como se ainda retivesse algo da vida material. São os espíritos inferiores apegados à matéria. 5. Após a morte, depois de permanecer um tempo na erraticidade, na verdade ele falou Hades, ele chamou de Hades, a alma reencarna por numerosos e longos períodos. Quer dizer, a gente não tem só uma vida, a gente tem várias vidas e fica um tempinho lá na erraticidade. Os espíritos preenchem o espaço entre o céu e a terra, e Deus se comunica com os homens por intermédio desses espíritos, seja na vigília ou no sono. Está falando do quê? De intercâmbio mediúnico, de comunicações mediúnicas, E por último, falou que a preocupação constante, ou seja, do homem, deve ser em relação à sua alma, em relação à eternidade, não à vida na terra, que é apenas um instante, que a gente precisa se preocupar mais com o nosso espírito, porque a verdadeira vida é lá. Então nós diríamos que Sócrates e Platão são os precursores da ideia cristã e o amadurecimento das ideias espíritas. Então diríamos que Sócrates e Platão são os precursores das ideias espiritualistas, certo? Porque o Platónico também é espiritualista, ok? Vamos ver mais algumas pequenas ideias. Vamos passar só assim por cima, para senão eu passo da hora. Adoro falar, gente, se deixar. Então vamos lá. Esses dois filósofos, eles deixaram muitos pensamentos ou ideias espiritualistas que a gente precisa refletir um pouquinho. Então, vamos entender um pouquinho. Uma outra ideia: a morte não é a solução completa do homem. 400 anos antes de Cristo, Sócrates já falou isso. A morte não é a solução do homem. E por quê? Ele explicou por quê. Porque seria uma grande vantagem para aqueles homens que são maus, que depois da sua morte eles se livrariam do seu corpo, das suas culpas, dos seus vícios, de tudo. Olha que legal. Vou fazer tudo que eu quero aqui, vou matar, vou roubar. Então eu acabo mesmo, Não vou pagar nada. Então a morte seria uma bênção para ele. Por isso que Sócrates falou: onde é que a gente vê a justiça de Deus aí? Não pode, Então a morte não é a solução completa do homem. Outra ideia de Sócrates e Platão: o corpo conserva os vestígios dos cuidados que se teve com ele e dos acidentes que a gente também provocou no nosso corpo, como também na nossa alma. Ou seja, se a gente judia do nosso corpo, lembra do suicídio indireto que eu falei
no ano passado, que eu falei do André Luiz, que ele foi lá para o umbral, como ele fosse um suicida, porque ele não cuidou do corpo dele, e é assim que acontece. E é o que o Sócrates falou, ele leva os vestígios do que a gente fez para o corpo e para a alma também. E quando ele diz isso daí, ele está falando, como o Espiritismo explicou depois, das tendências inatas, com aquelas marcas que nós nascemos e trazemos de outras vidas, marcas de caráter, de sentimentos, marcas que a gente traz. É como, por exemplo, não sei se alguém aqui tem filhos gêmeos, né? Mas se você for ver bem, eles são gêmeos idênticos só fisicamente. Porque espiritualmente eles são totalmente diferentes, porque nós trazemos as nossas marcas espirituais de outras vidas. É isso que forma o nosso jeito de ser, certo? Então elas ficam impressas no perispírito e aí a gente leva para a próxima vida, certo? E aí o Sócrates deixou bem claro assim, o grande mal que pode ocorrer ao homem é o de ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Então a gente precisa, por isso que ele fala, é preciso cuidar muito mais da alma do que do corpo, porque a vida na Terra é um instante. E você vai precisar do seu espírito lá. Continuando, ele diz assim, a morte é apenas uma mudança. E complementa dizendo, é a passagem de um lugar para um outro lugar, onde a gente vai encontrar pessoas que a gente conheceu na vida terrena. E a gente encontra essas pessoas, seja para o bem, como para o mal. E aí que entra os obsessores, né? Lá no Livro dos Espíritos, também no capítulo 28, está escrito lá na prece, né? A morte para os homens é apenas a separação material de alguns instantes. E continuando o exílio a que Deus nos colocou. Porque aqui na Terra é como se fosse um exílio para o Espírito. Outro pensamento de Sócrates, nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja a falta cometida contra nós. Jesus também falou isso. Jesus disse, eu porém vos digo, não resistais ao mal, antes a quem te ferir a face direita, ofereça a outra face. Ou seja, não vai retribuir o mal com o mal, a injustiça com a injustiça. E ainda tem uma outra passagem que ele diz, temos que perdoar 70 vezes 7. Né? Jesus nos ensina isso. Um outro ele diz assim, Sócrates, é pelo fruto que se conhece a árvore. E é mesmo. Né? Então, o homem, ele é qualificado pelas suas ações, pelos frutos que ele dá. Né? Principalmente se esse fruto for bom ou for ruim. Principalmente se for cometer em relação ao outro. Então, a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, por isso, o homem precisa entender, de uma vez por todas, que fazer o bem é estar de acordo com a lei de Deus. Agora, se ele faz o mal, ele faz o mal porque ele quer. Ninguém manda fazer o mal. Ele faz porque ele quer. E aí ele vai ser julgado conforme as suas ações, conforme o fruto que ele der para o outro. Uma outra, ele diz assim, a riqueza é um grande perigo. E é mesmo, lá Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque ou ele vai odiar um e amar o outro, ou ele vai servir mais a um do que a outro. Por isso que a riqueza, o Evangelho segundo o Espiritismo também diz, a riqueza é um grande perigo, é uma prova muito difícil. A riqueza é uma prova mais difícil do que a miséria. E por quê? Por causa dos arrastamentos que ela faz com a pessoa, arrastando sempre para o egoísmo e para o orgulho. A riqueza é o laço mais poderoso que liga o homem à terra, às paixões do mundo terreno. Porque pode parecer que não, mas aquela pessoa que tem dinheiro, quanto mais ela tem, parece que quanto mais ela quer. E isso vai ser cobrado, né, no final da vida.
E o último que eu trouxe é esse que Sócrates falou assim: as mais belas preces, os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade, que seria Deus, né, do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a Ele. Que é isso que Deus quer, né? Que a gente seja semelhante a Ele. E o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é o livro dos Espíritos, na questão 828, diz assim, ó: digo-vos em verdade que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho que chega a Deus do que aqueles que tentam parecer o que não são. Por isso que não adianta você ajoelhar, rezar 20 Pai Nosso, 50 Ave Maria, se você não é uma pessoa humilde, se você não faz a caridade do coração, né? Então essas duas doutrinas são doutrinas divergentes, são doutrinas diferentes. A diferença aparentemente não existe. Por quê? Porque seguem o mesmo Evangelho de Jesus. Então, basicamente, essa diferença não existe. Mas é só aparentemente que ela não existe. Por que só aparentemente? Porque a prioridade da moral espírita, a prioridade do espiritismo diverge tanto da prioridade do cristianismo como de outras doutrinas cristãs. E por que diverge? Primeiro, porque a maioria das doutrinas cristãs interpretam o que Jesus trouxe para a gente de uma forma diferente. Eles interpretam literalmente o que Jesus disse. Então, eles não conseguem separar a letra que mata do espírito que vivifica. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu só fui entender o que Jesus estava falando quando ele falava assim: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um pecador. Eu ficava imaginando um camelo passando pelo buraco da agulha, porque ninguém nunca me disse que camelo, na verdade, é uma corda grossa. Lá, na tradução deles lá, camelo é uma corda grossa. Então, eles traduziram literalmente o que Jesus falava. E isso é a letra que mata. E o que é a letra que mata? É trazer um Deus que castiga, que pune. É trazer um diabo que desvirtua, que faz tentação. É trazer penas eternas, é padecer no inferno. É trazer esse pecado original. Se eu fosse criança, eu fosse bebê, eu ia me recusar a nascer. Porque eu já nasço pecando, eu já nasço e já tenho pecado. Como que pode isso? Não pode, né? Então, isto é a letra que mata. E o cristianismo tradicional traz isso. O espiritismo veio trazer o espírito que vivifica. Então, o que é? É essa a maior diferença entre elas. É trazer o Cristo como esse guia superior de todas as religiões, independente da sua crença. Ele é o nosso guia superior. E trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, trazer o Evangelho de Jesus explicado da forma espírita, como sendo essa expressão consoladora de Jesus. Não é um Deus que castiga, né? É um Deus que te dá uma outra oportunidade, uma nova vida, né? Trazer esses ensinamentos que vão ficar permanentemente entre nós. Então, o Espiritismo é a salvação? Não. O Espiritismo não é a salvação. Principalmente porque os princípios morais de Jesus não podem pertencer exclusivamente a uma doutrina específica. Ninguém é dono do que Jesus ensinou. Nenhuma religião é dono dos evangelhos de Jesus. Por quê? Porque os ensinamentos, os princípios de Jesus são universais. É para todo mundo. Serve para todas as religiões. Então,
o que salva mesmo, é o que Jesus ensinou. É o amor e a prática do bem. Essa é a lei de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fazer para o outro o que você não quer para si. Então, essa é a lei de Jesus. E aí que está a sua grandiosidade e esse respeito que o Espiritismo tem por esse Espírito superior e mestre da humanidade. Por isso que segue os ensinamentos de Jesus. Eu já disse isso aqui, mas eu quero repetir, que eu já disse várias vezes, né? O Emmanuel traz assim, ó, um espiritismo sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, que é o planeta Terra, onde os homens se agrupam em diversos altares, em diversas religiões, em diversas crenças, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então, qual é o caminho para a salvação? Qual que é o caminho para a salvação? O Espiritismo valoriza sempre e traz como caminho os esforços de cada um e de todas as doutrinas que buscam o bem e a evolução da humanidade. Não se prendendo a dogmas exclusivos, porque os ensinamentos de Jesus têm um caráter universal. Por isso, o Espiritismo coloca a salvação subordinada às obras de cada um, o que cada um faz para ajudar aos outros, a si mesmo e o progresso da humanidade. Não há uma religião específica. Obras sempre pautadas na prática da caridade, no amor ao próximo e na fé raciocinada. Então, o caminho para a salvação é qualquer doutrina que busque o bem e a evolução da humanidade, pautado sempre na prática da caridade, no amor ao próximo e na fé raciocinada. O Espiritismo ainda esclarece que essa salvação é sentido figurado, porque ninguém está perdido para ser salvo, né? O que existe mesmo é o determinismo na existência de cada ser. Vocês lembram quando eu falei de determinismo? Alguém sabe? Eu falei de livre-arbítrio. É assim, ó. O que eu faço nessa encarnação determina como vai ser a minha próxima vida. O que eu fiz na encarnação passada determinou o que eu estou passando agora. Ninguém está sendo punido. Cada um está colhendo o que plantou. Isso é determinismo. Porque o próprio Jesus disse, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, e para terminar, esse determinismo é que impulsiona todos nós à perfeição, porque é isso que Deus quer para a gente, que tem que ser atingida cedo ou mais tarde, vai ter que fazer. E é igual quando o professor fala assim, você tem que terminar a lição, você vai ter que acabar cedo ou tarde, você faz logo, você vai ficar até depois, ou senão vai perder o recreio, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que chegar nisso que Deus quer da gente. De que forma? Pelo processo reencarnatório, nesse tempo que é infinito para nós e conforme o uso do nosso livre-arbítrio. Então, o determinismo impulsiona todos nós a sermos perfeitos. E Deus nos dá a oportunidade pelo processo reencarnatório, mas também nos dá a liberdade de livre-arbítrio. Porque, como Jesus disse, o que Deus quer da gente é: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tá bom, gente? Eu espero que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigada.